Boa noite, igreja, paz do Senhor. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu esperei, né, pastor, esse dia chegar. E glória a Deus que ele chegou. Falar de testemunho, eu acho assim, que todos os dias nós temos testemunhos para contar. Porque só da gente acordar já é um milagre na nossa vida, né? O ar que nós respiramos já é um milagre que o Senhor nos dá todos os dias. Mas o ano de 2024 foi um ano de muitos nãos na minha vida profissional. E eu tentava entender e eu não conseguia. Começou lá em janeiro, que abriu o concurso da prefeitura. E eu falei, nossa, chegou minha vez. Então eu vou me preparar, porque agora chegou minha vez. E eu estudei, irmãos, eu estudei, viu? Estudei bastante, fiz um cursinho e falei, estou preparada, agora chegou minha vez. E fui fazer essa prova. E eu consegui a pontuação para ser aprovada. Porém, no edital, estava uma cláusula lá que só seria corrigida 350 redações. E eu não estava nesses 350. Meu Deus, mas amém. Fiquei triste, mas assim, confiando que o Senhor estava no controle sempre. E nesse passar de acho que foi um mês mais ou menos, eu recebi uma outra oportunidade de fazer um processo seletivo em um outro colégio. E eu olhava aquilo e falava, nossa, é esse. Eu não conseguia ver algo melhor que aquilo. Então eu falava, nossa, agora chegou de novo. É dessa vez. E fiz esse processo seletivo. É a prova muito difícil, é uma prova mais complicada até que o concurso. E quando eu fiz a prova, eu falei, nossa, Senhor, será que... né? Mas está nas tuas mãos. E eu passei nessa prova. Só que tinham várias etapas esse processo. E depois da prova, você teria que dar uma aula prática para uma banca que vem de Belo Horizonte. E lá foi eu. Me preparei e fui dar essa aula prática. Você está numa sala com as tuas crianças é uma coisa. Agora você está na frente de umas pessoas te avaliando o tempo todo. A tua postura, a tua forma de falar é muito diferente. Mas eu sabia que se o Senhor tinha me dado aquela oportunidade, eu ia dar o meu melhor. E fui fazer fui dar essa aula prática. Aí dei essa aula prática, fiz uma entrevista com a psicóloga e ela falou, agora você espera. Eu amei, então estou esperando. E passou uns dias, eu recebi uma mensagem que eu tinha passado na aula prática e que só faltava agora eu fazer um teste psicológico. E esse teste era online. Aí todo mundo, nossa, agora você já está dentro. A parte mais fácil, as mais difíceis você já passou. Glória a Deus. E fui eu fazer esse teste psicológico. Irmãos, eu não sei, eu não passei nesse teste psicológico. Era a parte mais fácil do processo. E eu não passei. E eu fiquei muito triste, muito triste. E eu falei, Senhor, mas não é a educação que o Senhor tem para mim, é outra coisa que o Senhor tem para mim. E o Senhor estava falando comigo que estava abrindo uma porta grande na minha vida. E eu não entendia, e eu queria entender, mas eu não conseguia entender. Mas em todo momento eu falava, Senhor, minha vida está nas tuas mãos e eu sei que o Senhor tem sempre o melhor. Às vezes eu ia orar, eu chorava e falava, Senhor, me perdoe pelo que eu estou sentindo. Porque era algo que eu estava tão triste, que eu pedia perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa pelo que eu estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Porque Ele nunca perde o controle de nada, em nenhuma área da nossa vida. Só que nós precisamos nos posicionar e saber esperar o que Ele tem. E tudo bem, não deu certo, amém, glória a Deus. Todo mundo falava assim para mim, espera mais um pouquinho e tenta de novo, espera mais um pouquinho e tenta de novo. E eu não sentia aquilo no meu coração, mas agora eu não quero. Agora eu não quero também. E um dia chegou no meu ouvido que eles estavam tentando me levar, porque eles queriam eu nesse colégio. E eu fui orar.
Eu entrei no banheiro e, gente, irmãos, eu estava orando constantemente, em pensamento, orando. Onde eu estava orando. Porque eu estava precisando tanto de ouvir o Senhor falar comigo, que o Senhor me mostrasse o que Ele tinha, que constantemente eu estava em oração. E aí eu ouvi isso e eu entrei no banheiro e eu comecei a orar. Falei, Senhor, será que é isso que ainda o Senhor tem? O Senhor está só me testando e ainda é isso que o Senhor tem para mim? Na mesma hora o Espírito Santo falou assim para mim, a porta que eu fecho, homem nenhum abre. Foi como se tivesse alguém dentro do banheiro comigo e eu ouvi a voz assim perfeitamente. A porta que eu fecho, homem nenhum abre. E eu tinha no meu coração tanta certeza que aquela porta era o melhor. Quantas vezes nós achamos que o que nós pensamos ser o melhor é o melhor? Às vezes a gente está tão fixo naquilo, a gente está com o nosso olhar tão penetrante naquilo que a gente não consegue ver outra saída. E a gente acha que aquilo é o melhor, que nós sabemos o que é o melhor para nós. E nós queremos convencer o Senhor que aquilo é o melhor para nós. Mas na hora que eu ouvi aquilo, meu Deus, Senhor, o Senhor está no controle e eu espero no Senhor. E nisso eu fiquei sabendo de outro colégio que estava vindo para Poços. Uma amiga minha chegou em mim e falou, Cris, você viu que colégio que está vindo para Poços? Eu, não, que colégio? Ela falou assim, é um colégio muito bom. E eles abriram um processo seletivo, vamos fazer? Eu que estava com o coraçãozinho tão machucado, que eu falei, ai Senhor, eu vou fazer, mas o Senhor está no controle, eu não vou esperar muito não. Mas se for do Senhor, amém, glória a Deus. E hoje tudo tem prova, né? E lá foi eu fazer a prova desse outro colégio. Aí eu fiz a prova, e essa amiga minha, ela trabalha nesse colégio que eu queria. E ela mandou mensagem para mim, falando assim, Cris, eu não consegui. Eu, como assim? Nós tínhamos acabado de fazer junto a prova, que essa prova é online. Ela é toda monitorada, mas ela é online. Aí eu, meu Deus, mas eu não recebi nada. Aí eu entrava e saía toda hora do notebook para ver se eu recebia alguma mensagem. E eu não recebi mensagem nenhuma. Ela falou assim, ai Cris, então quer dizer que você pode ter conseguido, hein? Eu falei, amém, mas Deus está no controle. Aí isso foi numa sexta-feira. No sábado eu já recebi uma mensagem, um e-mail deles, que na segunda-feira eu teria que participar de uma dinâmica. E lá foi eu. No horário de serviço, perdi para sair e fui lá fazer essa dinâmica. Nessa dinâmica, irmãos, tinha muitas pessoas, muitas pessoas. E eu lembrei na hora, porque aí começou a dinâmica individual. Aí a moça perguntou assim, a psicóloga, quem que quer começar? Na hora eu lembrei do pastor Israel, ou você é o primeiro ou você é o último. Nós não ouvimos isso sempre do nosso pastor? Aí eu peguei, levantei a mão, falei assim, eu fui, apresentei o que eles pediram, bem básico, muito simples assim, da forma que eles tinham pedido. Não me estendi em nada, fui bem sucinta mesmo. E lá veio o segundo. O segundo aumentou um pouquinho do que eu tinha falado. O terceiro, um pouquinho do que o segundo tinha falado. E assim foi. Na hora que chegou no último, meu Deus, eu estava quase entrando debaixo da cadeira, porque eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui comigo, né? E pessoas assim, profissionais, muito qualificados. Uns tinham doutorados, outro tinha escrito livros, mas eu falei, mas eu tenho o Senhor. E eu todo momento ali ouvindo e em oração. E saí daquela dinâmica, voltei para o colégio. E na hora que eu estava indo embora para casa, isso era umas 6 horas. Eu recebi uma mensagem deles, que eu tinha passado na dinâmica, que no outro dia, 11h40 da manhã, eu teria que dar uma aula prática para uma outra banca. Eu, ai Senhor, o Senhor já me preparou lá, né? Lá foi eu preparar a aula. Não tinha muito tempo, não tinha tempo de pesquisar, porque a aula era no outro dia, eu não tinha nem como pedir ajuda. E lá foi eu dessa aula prática. E dei aula prática. Depois fiz uma entrevista com eles. E eles me falaram assim, agora só que você vai ter que ter paciência. Porque essa resposta,
A gente só vai dar em janeiro. Eu, Senhor, glória a Deus. Mas, falei, amém, vamos esperar, né? Deus está no controle. E nesse meio tempo, eu recebi uma outra proposta. É sobre isso que eu queria falar. Eu tinha certeza que essa vaga era minha. Eu não tinha dúvida. Não tinha, momento nenhum eu tinha dúvida. Eu tinha receio, medo, pelo que eu tinha passado. Mas eu tinha certeza, eu tinha essa convicção. Deus tinha usado a Anne para me mandar um áudio, que eu acho que ela lembra. Mas o Senhor falou claramente, eu estou abrindo a porta e você vai entrar no jardim muito florido. Porque essa vaga, irmãos, eu olhando assim, é surreal para mim. É muito além do que eu podia pensar, do que eu podia sonhar, do que eu podia imaginar. Eu não imaginava uma vaga dessa forma que o Senhor abriu para mim. Poder começar com uma empresa que eu vou estar começando dia 1º de fevereiro. Assim, é maravilhoso o que Deus tem. E mesmo assim, uma amiga minha me indicou num outro colégio. E eu mesmo no meu coração, eu escutando Deus falando assim, não vai. Eu fui. E eu cheguei lá, fiz uma entrevista de 5 minutos, eu saí de lá. No outro dia de manhã, a moça já me mandou uma mensagem para me levar minha documentação lá, que a vaga era minha. E isso me deixou muito aflita. Por quê? Eu tinha que esperar uma resposta, que eu tinha certeza que era do Senhor. E nesse meio termo, eu falei, porque se não for, eu já tenho outro garantido. Mas o nosso Deus não é assim. Quando Ele promete, Ele cumpre. Só que nós precisamos saber esperar e confiar, entregar de uma forma verdadeira e sincera. E no momento, e eu esperando essa resposta, e orando, eu vim até aqui, pastor, me unge. e esperando essa resposta. E aí eu falei, Deus, não vou poder esperar mais. Aí eles me falaram para me levar a documentação lá dia 6, eu não levei. Aí era numa segunda. Aí na quinta-feira eu falei, não, agora eu vou ter que levar a documentação lá. Separei a manhã toda orando, louvando a Deus. Separei a documentação. Falei, depois do almoço eu vou lá fazer o exame admissional. Irmãos, entrei para fazer esse exame admissional. E peguei a senha, sentei. E na hora que a moça me chamou, que eu estava no guichê, entregando meus documentos para ela me falou assim, que exame que você vai fazer? Eu falei assim, o exame admissional. Aí ela pegou e falou para mim assim, qual empresa que é eu? Aí eu falei o nome para ela. Aí na hora que eu falei o nome para ela, que ela estava com o meu documento na mão, eu estava com o meu celular assim, em cima da bancada. Eu vi assim, o nome da empresa que eu estava esperando. Aí eu, moça, cancela, pelo amor de Deus, recebi a resposta da minha vida. Todo mundo ficou olhando para mim. Irmãos, eu comecei a glorificar lá dentro aqui na Pernambuco, lá dentro da clínica. Eu saí glorificando a Deus. Mas eu saí glorificando a Deus porque eu falei, Senhor, como o Senhor é fiel. Mesmo nós não sendo fiel, o Senhor é tão fiel. E eu glorifiquei tanto a Deus porque, não que eu mereça, a gente não merece nada. A gente não é merecedor de nada. Mas o amor de Deus por nós, Ele nos constrange. E eu tomei uma posição, desde quando o pastor Jorge, Jorge, né? Desde no dia que o pastor Jorge veio aqui na igreja, que ele fez aquela campanha de libertação, ele disse uma coisa aqui em cima desse púlpito, que nós nunca devemos chegar diante de Deus com as nossas mãos vazias, sem nada. E eu coloquei isso muito fundo no meu coração, E todo culto que eu falo, Senhor, às vezes nem se for assim, um pouquinho que eu tenho. Irmãos, porque esse outro emprego que eu estava, eu glorificava muito a Deus e eu sempre dei o meu melhor. Mas era um serviço que te suga muito e não te valoriza. Eu sabia que eu estava dando o meu melhor, mas assim, infelizmente, não valoriza. Só que mesmo assim eu falei, Senhor, o Danilo falava para mim, larga a mão disso, vem trabalhar aqui, vem trabalhar. Eu não. E eu falava para ele, não fala isso, porque Deus tem me abençoado tanto, Ele nunca deixou faltar nada. Mesmo sendo um salário
tão pequenininho, mas eu sou tão grata a Deus de tanto que Ele cuidou da minha vida, de tanto que eu olhava e falava assim, Senhor, isso é viver na dependência do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo, que Ele não deixa faltar nada. E eu peguei e fiquei muito feliz com essa resposta. Mandei mensagem nessa outra escola que eles estavam esperando minha documentação, agradeci muito. Mas eu quero, coloca para mim, pastor Jefferson, Efésios 3:20. E eu quero deixar esse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Que os irmãos possam ficar com esse versículo. E seja em que área for, confia que o Senhor tem sempre o melhor. Às vezes nós achamos que é o melhor, mas uma coisa que eu aprendi também, todos os dias e eu acordo e eu oro, Senhor, não deixa chegar até mim nada que não seja do Senhor. E eu creio que Ele não deixou eu aceitar eu passar em nenhuma dessas outras esses outros processos que eu fiz, porque Ele tinha esse melhor na minha vida. Amém? Glória a Deus.